assiste a gravação, ok? Bom, pessoal, boa tarde. Desculpa o transtorno novamente, né? A professora Mileide, ela teve que ir para o hospital com a bebezinha dela, e aí ela não conseguiu sair em tempo, e com a sala que ela criou, eu não conseguia gerenciar, então por isso eu tive que criar uma outra sala, daí então o atraso maior, tá bom? Mas a gente vai continuar aqui nosso trabalho. Tem mais gente entrando agora, vamos só dar uns minutinhos. Alguém quer falar alguma coisa antes da gente começar? Que assim dá tempo do pessoal entrar. Sobre a atividade avaliativa parcial 1, se alguém já quer questionar alguma coisa, vamos já abrir para isso, antes de eu fazer a apresentação. E aí eu vou permitindo que outros entrem enquanto isso. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém está com dúvida? É o seguinte, a atividade avaliativa parcial 1, que é só referente à disciplina de projeto pedagógico na educação profissional, na verdade, o prazo seria até amanhã, dia 13, eu estendi até o dia 15, tá? Porque eu sei que tem gente que está ainda com problema, não fez, então a gente faz isso, que a gente não está aqui para prejudicar ninguém. Então, eu alterei para o dia 13, o dia 15, quer dizer, tá? Renato, pode falar. Boa tarde, professora. Professora, eu já fiz a atividade, só queria saber se está correta. O que eu fiz? Eu segui as instruções lá tanto do documento Word quanto do sistema. O que eu fiz? Eu fui lá no catálogo de cursos e escolhi o curso técnico em próstata dentária. E aí depois eu fui avaliar o projeto pedagógico do curso do Senac. E aí eu fiz essa avaliação lá no documento Word e subi no sistema. É isso que era para fazer, certo? Você só tem que responder lá no orientativo, tem 6 questões. Sim, eu respondi todas. Isso, então é isso aí. Eu já estou avaliando alguns, não me lembro se eu avaliei o seu ou não, okay, tá? Mas eu já estou avaliando, tá? Tá bom, então, professora, só isso. Obrigado. Tá, mas é esse o procedimento. Alguém tem mais alguma dúvida? Gente, outra coisa. É importante, uma coisa que não pode esquecer, você tem que colocar o teu nome, o nome da pós-graduação que você está fazendo, o nome da disciplina, o seu nome, isso aí faz parte de qualquer trabalho que você entrega. E aí, uma outra coisa é a questão do link, lembra que eu pedi o link do PPC ao qual você pesquisou? Você analisou? Então, tem gente que não está colocando o link, aí você perde alguns pontinhos. Renata pediu para falar. Pode falar, Renata. Não, era só para complementar aqui a dúvida do Renato, que era a mesma que a minha. Só que, assim, eu entreguei no própria pastinha da atividade 1, tá certo? Então, porque, na verdade, ali você tinha um orientativo. Dentro do orientativo tinha 6 questões. Aquelas 6 questões, o correto era você copiar as questões, colocar no outro, abrir um arquivo, abrir, colocar aquilo lá, fazer a sua atividade, né, direitinho e encaminhar, fazer um outro arquivo. Não encaminhar dentro do orientativo que eu mandei. Aquilo era um orientativo para ver o que é que você tinha que fazer. Tá? E respondendo as questões. São 6 perguntas. Pergunta 1, qual é o nome do curso, qual é a forma de oferta e tal. E aí vem os questionamentos. São 6 questões. Respondeu as 6 questões, número 1, respondeu. Número 2, tá. E são aquelas 6 questões que a gente vai avaliar. Tá bom? Tá bom. Então, certo? Até teve alguns que eu devolvi, porque conforme eu estou olhando, por isso que eu estou dando um prazo maior, porque teve uma que fez assim, dissertativo, e não é. O orientativo que eu coloquei, primeiro eu faço uma introdução para dizer do que você tem que buscar no catálogo, escolher um curso que você tem
com qual você mais se identifica, você buscar, então, a partir dali, você vai buscar nas instituições, uma instituição que oferta aquele tipo de curso, né? E outra coisa, durante todo esse tempo nós estamos dando aula, que a gente está trabalhando, quando a gente conversa, eu sempre tenho dito o seguinte: procurem buscar um PPC mais recente, não aqueles antigos, porque os mais recentes são os que trazem, inclusive, a questão de inclusão e tudo mais que a gente tem, que é a questão 6 da atividade avaliativa, tá? Então, a gente precisa ler e interpretar o que leu. Não é para fazer lá dentro, né? Mas muitas pessoas eu acabei considerando, mas é importante fazer exatamente como se pede, tá bom? Renato, enviar o que nesse link? Renato, o que você está perguntando do link? A atividade avaliativa? Não, você vai inserir lá na plataforma, lá onde tem lá a atividade avaliativa, o pessoal tem onde você insere o seu documento, lá tem um espaço para você ver, lá na sala, no AVA, tá? Pode falar, Gerlaine. Não, eu escolhi um plano lá que ele era de 2021, porém ele não tem nenhum projeto de inclusão. Não tem problema. Quer dizer, ele é de 2021 e não apresenta. Aí você vai dizer que ele não apresenta, né? E que porque eu fiz exatamente assim, mas aí eu achei que tinha algum problema. Ele não ter, o fato dele não ter. Então tá bom. Você veja bem que esse já é um PPC que ele não está dentro dos padrões, porque realmente ele ainda está em débito com a questão da inclusão, né? É igual uma coisa que eu observei nele, foi a questão de, tipo assim, lá no catálogo, a data tá de conclusão é 1 ano e meio, e nele já é 2 anos, sabe? Só porque nas perguntas não pergunta essa questão, né? Não, porque assim, o catálogo dá o mínimo. Tá? Só que. Tá. E é o mínimo. É o mínimo. Não, pois é. E no deles lá falava que o mínimo era 2 anos. No catálogo tá o mínimo 1 ano e meio. Eu acho que eles não se atentaram, assim, sei lá. Não, isso aí não tem problema. É um curso subsequente? É. Tá. Então, o catálogo sugere um mínimo de 1 ano e meio. O campo, a instituição, pode fazer um curso, estender até 2 anos, não tem problema. Tá? Entendi, então. Que não pode ser menos, né? Porque ele tem que atender aquela carga horária que está lá, tá? Sim, obrigada. Ok. Mais alguma coisa, gente? Então, porque assim, o projeto pedagógico, você tem as diretrizes que orienta, tem o catálogo que fala do perfil, nós temos a legislação, desde da LDB, a legislação voltada para as questões de inclusão e tudo mais. Então, quando a instituição, a escola vai construir um PPC de um curso, ela vai no catálogo para verificar ela escolheu o curso, para ver qual é o perfil que que aquele catálogo sugere. E, a partir dali, então, o PPC será construído, voltado para atender aquele perfil que está lá, de acordo com as competências, as habilidades que são apresentadas no catálogo. Isso tem que estar bem presente lá no PPC. E aí, a carga horária, a distribuição de carga horária dos componentes curriculares é a instituição que vai fazer a distribuição na matriz, né? Se é um curso integrado, ele vai ter as disciplinas da base comum, e mais a profissionalizante. Tá? Se é um curso subsequente, ele vai ficar somente nas questões subsequentes, dos cursos profissionalizantes. E o que ele tem que atentar é o seguinte, a carga horária mínima da parte profissionalizante tem que ser cumprida, porque, vamos supor, um curso de química, ele tem o órgão que depois expede a carteirinha de químico e tal, e ele exige que o curso tenha
exatamente aquelas habilidades, aquelas competências e aquele mínimo de carga horária que está lá no catálogo, tá? Então, são exigências, inclusive, daquelas profissões que já estão regulamentadas. Nem todas são, né? Mas as que são, já existem os órgãos regulamentadores que exigem, então, por isso que tem que observar isso. Mas a distribuição dentro da carga horária, na matriz, vamos supor, a língua portuguesa, quantas aulas vão ser? Matemática e tal, quantas aulas semanais, qual é a carga horária e tal. Isso, quem vai decidir é a comissão que está construindo o PPC daquele curso, tá? São eles lá que vão fazer essa distribuição. Por exemplo, aí na parte técnica, na parte profissionalizante, quais os componentes que nós vamos trabalhar, quais são as disciplinas necessárias que nós vamos trabalhar para desenvolver para o curso de meio ambiente, por exemplo. Então, eles os professores da parte técnica vão ver quais são as disciplinas que serão trabalhadas, quais os componentes necessários para que atender o perfil daquele egresso, que é daquele profissional no final do curso. Tá? Então, isso quem decide é lá na comissão. Por isso que o PPC ele é algo construído no coletivo, tem que ser dialogado entre os professores da base comum, os professores da base técnica, e também tem que ser dialogado com os professores, com a equipe pedagógica, porque tem a parte pedagógica e tudo mais, inclusive por questões de atender a legislação, quanto às questões das temáticas de meio ambiente, educação ambiental, direitos humanos, a questão da Libras, né? A questão do atendimento às pessoas com necessidades especiais, tudo isso, então, precisa estar envolvido a parte da equipe pedagógica também da escola, do campus, para poder elaborar esse PPC. Por isso que ele é algo bem dinâmico e construído no coletivo realmente. É no diálogo constante que isso acontece, tá bom? Mais alguém quer questionar alguma coisa? Para quem chegou agora, a professora Mileide não está presente, nós tivemos que criar uma outra sala, porque ela está no hospital com a menininha dela, a bebê dela, que não está bem, tá? Vamos emanar fluidos bons fluidos para que ela se recupere logo, né? Eu também estou com meu filho no hospital, aguardando para fazer a cirurgia, não sei se vai fazer agora à tarde ou amanhã, mas vai dar tudo certo, né? Deus está no controle, certo? Então, a gente teve que criar essa sala de última hora, desculpe o transtorno. Então, antes de começar a apresentação da semana, eu quero pedir desculpas a vocês, que na quinta-feira, infelizmente, eu tive que correr atrás, até de tarde, eu cheguei já mais de 8 horas em casa, 8 horas da noite em casa, até conseguir encaixar direitinho o acompanhamento lá, para dar prosseguimento no tratamento do meu filho. Por isso que eu não consegui, infelizmente, trabalhar com vocês na quinta-feira. Mas o que eu ia fazer na quinta-feira, eu já vou apresentar hoje, tá? E aí eu ia gravar antes, então, em vez de gravar, já apresento hoje, já vai ser gravado, todo mundo assiste essa live e já fica por dentro do que foi trabalhado, do que seria trabalhado na quinta-feira, tá bom? Nós podemos prosseguir agora ou tem mais alguém para falar alguma coisa? Ou questionar algo? Só reforçando, a atividade parcial, avaliativa parcial 1, a gente tinha ajustado a entrega para o dia 13, que é amanhã. Então, como na quinta-feira a gente não conseguiu conversar, e aí eu sei que ainda tem pessoas com alguma dificuldade, então eu prorroguei até o dia 15, que é terça-feira, certo? Qualquer problema, vocês, por favor, conversem com seus tutores, os tutores falam comigo, ok? A atividade avaliativa, você vai ter que escolher um PPC, né? E você vai responder, olhando o PPC, você vai responder aquelas 6 questões que estão lá, certo?
Lá no orientativo tem 6 questões, e aquelas 6 questões é que serão respondidas, e são elas que serão avaliadas, tá bom? Alguém perguntou, mas eu peguei um PPC que não tem, porque a última questão fala das questões de práticas inclusivas. Esse PPC não tem, como é que fica? Simplesmente diz, ele não tem. Por isso que a gente pede para que você coloque, é um item que conta ponto, é a inserção do link onde está o PPC, para que a gente possa entrar no link e acessar o PPC que você analisou, tá bom? Então, vamos começar? Posso fazer a apresentação? Tem alguém entrando, né? Deixa eu ver aqui. Se eu conseguisse deixar aqui maior, deixa eu ver. Não dá para vocês verem assim, né? É muito pequeno, né, gente? Professora. Oi. Uma sugestão. Ali do lado direito tem um percentual lá, 41%. Se a senhora aumentar um pouco aquilo lá, será que não melhora? Deixa eu ver Bem onde está. No lado inferior direito. Tá. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Não. A senhora clicar no maisinho lá. Então, mas esse aqui, ó, Perto ele do não... 41. Aqui ele está travado. Eu vou ter que fechar e sair de novo. Espera aí. Deixa eu interromper. Agora acho que vai dar. Deixa eu ver. Não está dando certo, não, viu? Vocês estão vendo? Sim. Dá para ver ele aí? Professora, ele agora no lado direito em cima, nessa seta, vai mais para o lado do direito. Se a senhora clicar, ele diminui, ele minimiza ali, ó. Sobe a seta um pouco para cima. Aí, mais para cima, aí tem uma setinha, tá vendo? Ali. Mais um pouquinho, não. Mais para a esquerda agora. Do lado do direito. Vai lá no lado direito. Aí, ó, do lado dela. Isso. Se clicar nela, não diminui? Não. Não. Vamos aqui assim, deixa eu apresentar. Vocês estão vendo? Sim. Então tá, então vamos começar. Então, essa semana, na semana 4, nós estamos trabalhando a questão do currículo interdisciplinar por competências. Deixa eu colocar ele por inteiro aqui. Aí, ok? Isso. Então tá. Aí nós começamos com a questão da interdisciplinaridade. Aí, então, a gente questiona o que é interdisciplinaridade. A gente sempre ouviu falar, vamos fazer um trabalho interdisciplinar. O que é esse trabalho interdisciplinar? Então, é assim, quando, nessa interdisciplinaridade, então, o conceito, então, ele busca assim, a intersecção entre conteúdos de 2 ou mais disciplinas para permitir que o aluno elabore uma visão mais ampla a respeito dessas temáticas. E aí a interdisciplinaridade, ela tem por objetivo enriquecer a visão de mundo dos estudantes. Vai desenvolver, então, por meio dessa abordagem, por meio da interdisciplinaridade, ele vai desenvolver as habilidades de criatividade, de observação, a integração e o pensamento crítico dos alunos. A metodologia do trabalho interdisciplinar, ela supõe, então, atitude e método.
Então, isso vai envolver o quê? Uma integração de conteúdos que passa de uma percepção fragmentária para uma concepção unitária do conhecimento. Então, vai superar aquela dicotomia entre ensino e pesquisa, ponderando sobre o estudo e a pesquisa a partir do apoio das diversas ciências. Aí, na interdisciplinaridade, os objetivos específicos de cada disciplina, eles devem ser preservados, mas a gente precisa superar o limite da disciplina através do diálogo. Eu não posso, vamos supor assim, deixar de lado a questão dos objetivos específicos da disciplina, né, para poder trabalhar a interdisciplinaridade. Mas eu preciso preservar esses objetivos específicos, né, mas superar o limite da disciplina através do diálogo, tratando a contextualização através de um tema, de um objetivo comum, entre outras disciplinas. E aí, a integração curricular, ela é muitas vezes entendida assim, simplesmente pelo fato de inserir numa matriz todos os componentes curriculares, tanto da formação da base comum, quanto da formação profissional. Então, acho que só o fato de estar junto na mesma matriz já é uma integração curricular. Mas a integração curricular, realmente, ela traduz o objetivo central da educação, que é promover o desenvolvimento integral dos estudantes em suas dimensões intelectual, física, afetiva, social, ética, moral e simbólica. A Marise Ramos, inclusive, ela diz assim que a integração, ela exige que a relação entre os conhecimentos gerais e os específicos, essa relação seja construída continuamente ao longo da formação, sob os eixos do trabalho, ciência e cultura. Então, na organização de um currículo integrado, a gente precisa observar a contextualização, a interdisciplinaridade e o compromisso com a transformação social. E aí, quais são as práticas pedagógicas interdisciplinares? Então, essas práticas, então, ela é resultado do diálogo entre várias disciplinas, com a junção de 2 ou mais componentes curriculares, na construção do conhecimento. Isso sem fugir da particularidade, quer dizer, da especificidade de cada conteúdo a ser trabalhado em sala de aula. E aí, um dos caminhos para se trabalhar a interdisciplinaridade é exemplificar os conteúdos com situações reais, por meio de temas que envolvem diferentes áreas do conhecimento e que requerem soluções para os problemas ou para os desafios que forem dados. Aí, um dos grandes desafios da interdisciplinaridade é a questão da proposição de novos objetivos, né? E a questão da eliminação de barreiras, não só entre disciplinas, mas também entre as pessoas. Porque, às vezes, as pessoas também têm essa barreira, não quer se envolver, se misturar e fazer, dialogar com a outra disciplina, prefere trabalhar sozinha, né? E a prática interdisciplinar, ela não vai se restringir a 4 paredes, mas em uma sala de aula. Ela deve ultrapassar os limites do saber escolar, fortalecendo a vida social. Então, ela precisa ser assim uma troca, existir a troca, uma reciprocidade, tem que ter uma busca, ter uma construção coletiva. Por isso a gente fala muito a questão, inclusive, do PPC, dessa construção coletiva. Então, quando nós pensamos em construir um currículo que contemple a interdisciplinaridade, então, muitas questões assim nos instigam, né? E dentre elas, porque assim, eu tenho muito conteúdo, muita parte teórica para atender, e eu preciso de pensar como é que eu vou desenvolver essa abundância teórica que eu tenho, como é que eu vou realizar se eu ainda tenho que me preocupar com a interdisciplinaridade. Então, isso são questões que as pessoas questionam. Então, a integração de conhecimento... Gente, deixa eu fechar essa porta aqui, eu tenho um gato desesperado aqui, dá licença. Esse é o meu gato surdo, e aí ele não tem noção de som e ele acaba miando alto. Bom, então, essa integração de conhecimentos, ela não é fácil, é difícil, exige assim
exige assim, um esforço muito grande de todos que estão envolvidos. E aí a consequência do ensino compartimentado, isso é por que é difícil? Porque são consequências daquele ensino compartimentado que nós tivemos por séculos, aquele de caixinha. Abre a caixinha da matemática, fecha. Abre a caixinha da geografia, trabalhou geografia, fecha, e assim por diante. Então, por isso que há a dificuldade, assim, os entraves que a gente encontra quando se trabalhar a interdisciplinaridade. Mas é um exercício que deve ser feito, que a gente tem que, aos poucos, trabalhando, contando com a colaboração do outro, dialogando, trocando ideias e chegando, então, a desenvolver o trabalho conforme é proposto. Aí nós temos, lá no conteúdo, apresenta também o currículo interdisciplinar por competências. Então, o currículo por competência ele tem o objetivo de promover o encontro entre a formação e a profissão. O curso técnico em agropecuária. Então, a formação dele vai ser um técnico em agropecuária. Mas a gente precisa de promover esse encontro com a profissão do agropecuarista. Então, é por isso que é a questão da teoria e a prática caminharem juntas. Aí, o fundamento do currículo por competência vai ser a redefinição do sentido dos conteúdos de ensino, de forma que possa, assim, atribuir um sentido prático aos saberes escolares. Aí, então, nós vamos abandonar aquelas prioridades dos saberes disciplinares, quer dizer, só das teorias, né, para se centrar em competências supostamente verificáveis em situações e tarefas específicas. As competências, então, elas devem ser definidas com referência a situações que os alunos deverão ser capazes de compreender e dominar. Lá no catálogo, o catálogo de cursos, ele apresenta as competências para cada curso, as competências para cada, o final, egresso, ao final para a profissão. Então, essas competências devem ser definidas para que os alunos sejam capazes de compreender e dominar aquilo que ele aprendeu. E aí, somente após a gente definir bem essas competências, é que a gente vai poder, então, selecionar os conteúdos. Então, se as competências são essas, quais os conteúdos que eu vou trabalhar? Então, eu não posso começar pelo conteúdo, eu vou trabalhar isso e isso, não. Se a competência é essa, o que eu vou desenvolver, quais os conteúdos que têm que ser trabalhados para desenvolver essa competência X. Certo? Então, quer dizer, em vez de eu partir de um corpo de conteúdos já existentes, então, com base no qual se efetuam as escolhas para cobrir os conhecimentos considerados mais importantes, a elaboração do currículo por competência, ela parte da análise de situações concretas e da definição de competências requeridas por essas situações. E está aí recorrendo às disciplinas somente na medida das necessidades exigidas pelo desenvolvimento dessas competências. Então, dessa forma, os conteúdos numa ementa de uma disciplina, eles podem deixar de ser ter aquele inchaço de conteúdos, mas eu vou vou selecionar os conteúdos realmente necessários, os mais importantes, aquilo que realmente é importante para que haja essa interação. Aí, lá no livro Didática Profissional, Princípios e Referências para a Educação Profissional, ele traz um comentário interessante sobre a atividade do fazer pão, que foi observada em uma padaria da escola. Isso era um curso de técnico em alimentos, tinha padaria, né? Aí, né, o que observou lá? Evidenciou-se lá nessa atividade a interdisciplinaridade inerente à formação técnica. Então, porque já que os padeiros, eles utilizavam conceitos de biologia e química para a elaboração do pão. Eles perceberam, então, que para fazer o congelamento e o cozimento, eles utilizavam o quê? Conhecimentos da física. Mesmo sem perceber, o padeiro utiliza isso. Em História e Geografia, quando se trata de elaborar pães, receitas de pães oriundos de diversas culturas, um pão italiano,
um pão não sei o quê, um pão... Então, dessa forma, a matemática. Então, eles usam a matemática para calcular os ingredientes e as proporções de acordo com a quantidade que vão fazer. Então, dentro da interdisciplinaridade, eles trabalharam, então, com biologia, com química, com física, com história, geografia e a matemática. Mas também eram necessários ali para o padeiro outros saberes e fazeres. Lembra que nós falamos da questão dos reconhecimentos de saberes na semana passada? Então, é ali que entra, então, os conhecimentos que eles já trazem no dia a dia da profissão deles. Então sem nenhuma esses saberes e fazeres com os quais nenhuma dessas ciências clássicas sequer sonha. Então, que são os fazeres e saberes manuais, sensoriais, os logísticos, saberes éticos, a higiene, segurança do trabalho e tudo mais. Aí nós temos também, dentro da interdisciplinaridade, nós podemos trabalhar com as atividades integradas em ambientes da educação profissional, que são um conjunto de ações pedagógicas em que os conhecimentos e saberes se desenvolvem em consonância com os conteúdos, os conceitos e os conteúdos trabalhados nos componentes curriculares. Aí, tem também as práticas pedagógicas integradoras, que elas vão orientar esse processo de ensino-aprendizagem por meio de ações interdisciplinares e contextualizadas, onde integra a teoria e a prática para a apreensão do conhecimento na sua totalidade, né, e associando com a realidade. Então, a integração curricular ela vai promover o desenvolvimento integral dos estudantes em suas dimensões intelectual, física, afetiva, social, ética, moral e simbólica. Por isso, a integração, infelizmente, a integração curricular, muitas vezes, ela é entendida apenas como a inserção de componentes curriculares de diferentes núcleos de formação em uma única matriz curricular, como nós já falamos anteriormente. E não basta simplesmente colocar na matriz componentes curriculares de diferentes núcleos de formação. É a necessidade de que se haja interação entre eles, diálogo, envolvimento. Então, lá no AVA, tem vários vídeos que apresentam como é que ocorre a integração curricular e pedagógica, como é que ela ocorre de diferentes formas. Eu anotei algumas aqui. Lá nós tem um vídeo lá, que é do Barco Escola, que é lá do IFSC de Campos Itajaí, é um curso de recursos pesqueiros. E aí eles desenvolvem nesse vídeo uma sala de aula em pleno mar. E é muito rico, porque ali os alunos eles tiveram a oportunidade de aprender lá na prática, lá em alto mar, as questões sobre a embarcação, sobre a atracagem, sobre a pesca, e muito mais coisas que eles aprenderam ali dentro, a partir dessa aula prática dentro de um barco pesqueiro. Um outro vídeo que tem lá também, que fala de uma prática integrada sobre tecnologias educacionais, envolvendo duas disciplinas, a disciplina de ensino híbrido, que é do curso de graduação em tecnologias para a educação profissional. Então, envolve a disciplina de ensino híbrido, a comunicação e acompanhamento pedagógico, onde os dois professores dialogam junto com os alunos, trabalham cada um os seus componentes de uma forma integrada. Aí tem também um outro exemplo de uma atividade interdisciplinar no curso técnico em alimentos, algo muito bacana. Os alunos do segundo ano do curso técnico de alimentos integrado ao ensino médio, lá do Campo Santo Augusto, lá no IFAR, o Instituto Federal Farroupilha, eles realizaram uma atividade interdisciplinar envolvendo as disciplinas Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, e uma outra disciplina que faz parte do componente da matriz, que se chama Frutas e Hortaliças. Aí eles desenvolveram um projeto onde o problema a ser resolvido era a questão do desperdício de alimentos, muito alimento se jogado fora, porque estraga um pedacinho aqui, outro ali e se joga fora. E aí os alunos eles foram desafiados a pesquisar sobre o tema, sobre a questão de desperdício de alimentos, pesquisar sobre os alimentos e sobre aproveitamento de alimentos. E aí eles verificaram também a necessidade de aproveitamento das frutas, legumes e hortaliças,
porque eram observando a questão do desperdício, né, para evitar o desperdício. Após a pesquisa, eles criaram, por meio de gêneros textuais, aí porque da língua portuguesa e a literatura brasileira, eles criaram gêneros, por meio de gêneros textuais, uma campanha que diz: quem vê cara não vê nutrientes. Quer dizer, observando que mesmo o alimento, a fruta, ou a verdura, a hortaliça, ou legumes, não estando com uma boa aparência, ele ainda dá para ser aproveitado e aí dá para se aproveitar os seus nutrientes. E, após isso, no final, eles socializaram essa atividade. De que forma? Fizeram uma exposição com painel, dos trabalhos em um painel, eles colocaram todos os trabalhos, e também a degustação de néctar de manga. Então, fizeram sucos de manga para o pessoal degustar também. É um trabalho muito bacana esse daqui, para ser feito um trabalho interdisciplinar. Outra modalidade de atividade interdisciplinar são os projetos integradores. Então, as propostas pedagógicas utilizam a metodologia de projetos para integrar, de forma desafiadora e inspiradora, diversos componentes curriculares no processo de ensino-aprendizagem. Aí, o projeto integrador, então, o objetivo dele é contemplar a integração das áreas do conhecimento e aí, dessa forma, traz uma aprendizagem mais significativa, né? É isso que nós temos, por exemplo, o Campus Cuiabá está reformulando os PPCs deles, dos cursos técnicos integrados, e a forma de integrar a base comum com a parte profissionalizante é através dos projetos integradores, onde as disciplinas, tanto da base comum quanto da parte técnica, elas se dialogam e desenvolvem projetos integradores a cada ano. E também nós temos os projetos de ensino, pesquisa e extensão, porque nós sempre falamos que o ensino, a pesquisa e a extensão, eles são indissociáveis, e isso é essencial para construir um ensino de qualidade, porque ele vai valorizar as perspectivas de mundo a partir da criação do conhecimento. Então, porque aí nós temos assim, o ensino, ele transmite os conhecimentos através da abstração e, de repente, quando possível, prática de determinados assuntos feitos por um docente. A pesquisa oportuniza o quê? O aluno aplicar ou desenvolver novos conceitos a partir da base que ele construiu, do que ele aprendeu lá no ensino, ele vai pesquisar mais sobre aquilo. E na extensão, ele vai, então, aplicar de forma direta aquilo que ele conheceu, o conhecimento obtido nas fases do ensino e da pesquisa, né? Então, ele desenvolve um projeto de extensão. Por isso, os projetos de ensino, pesquisa e extensão, eles enriquecem a formação dos alunos. Os projetos de ensino, então, são ações pontuais de formação, possibilita que os alunos construam a base do conhecimento. Os projetos de pesquisa possibilitam o quê? O desenvolvimento de conhecimentos, produtos, aplicações e serviços. Então, materializa o conhecimento adquirido durante as aulas. E o projeto de extensão vai possibilitar a troca de conhecimento e experiência diretamente com a sociedade onde os alunos estão inseridos, porque ele vai desenvolver o projeto na sociedade. E, por fim, nós temos a educação por competências. Então, o trabalho interdisciplinar ele vai envolver os saberes de muitas áreas. Então, ele não está restrito a uma única disciplina. E aí a construção do projeto pedagógico na educação profissional, ela deve ser desenvolvida coletivamente, envolve os docentes de todas as áreas, né, para que a interdisciplinaridade venha se concretizar. Porque a educação por competências, ela deve estar em consonância com a forma de fazer a educação profissional. Então, só faz sentido, a educação profissional só faz sentido se ocorrer essa educação por competência, quer dizer, de maneira interdisciplinar, integrando as diferentes áreas de atuação interdisciplinar dos professores. E aí as diretrizes, elas deixam bem claro 2 princípios, sobre a questão da centralidade do trabalho assumido como princípio educativo, que nós já falamos isso em aulas anteriores, que vai visar o que é a construção das competências profissionais, e a identidade dos perfis profissionais de conclusão, que contempla as competências profissionais requeridas pela natureza do trabalho.
E aí, então, a educação profissional, ela visa o quê? A construção de competências profissionais que devem estar contempladas nos perfis de conclusão de curso. E aí, para construir, então, os projetos pedagógicos, deve-se refletir sobre as competências, os seus conceitos e as suas abordagens, porque o conceito de competência profissional, de acordo com as novas diretrizes, diz que competência profissional é a capacidade pessoal de mobilizar, de articular, de integrar e de colocar em ação os conhecimentos, as habilidades, as atitudes, os valores, as emoções que permitam responder intencionalmente, com suficiente autonomia intelectual e consciência crítica, os desafios do mundo do trabalho. Então, no PPC, as competências devem ser evidenciadas, considerando os objetivos da formação, a descrição clara do perfil, o conjunto das dimensões significativas da profissão, as finalidades e as orientações da formação técnica, as necessidades determinadas nos estudos de planejamento e as informações obtidas no mundo do trabalho e também nas análises das atividades e situações profissionais. Então, gente, deixa eu fechar aqui. Aí seria isso, né? É que nós tínhamos pessoas querendo participar da chamada. Bom, então, gente, esse foi o conteúdo trabalhado durante nessa semana, sobre as questões da interdisciplinaridade, a questão das competências, né? E aí foi isso que a gente trabalhou essa semana, certo? Para quem chegou agora, eu quero pedir desculpas pela situação que nós tivemos que criar uma nova sala, entrar de última hora, mas é que foi por um problema que foge à nossa alçada, né? A professora estava com a bebê no hospital e ela que era a organizadora da sala, nós tivemos que criar uma nova sala, tá bom? Está aberto agora as perguntas. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Eu sei, vocês estavam meio perdidos, mas vai ficar gravado sim, tá? A gravação foi realizada, aí a gente já coloca na plataforma, assim que for liberado, e vocês vão dar uma olhada na gravação, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa? Deixa eu tomar uma água. Algo mais, gente? Todo mundo quietinho? Diz que quem cala consente. Deixa eu ver se tem alguém colocando aqui. Ok. Tudo bem? Bom, se ninguém quer falar mais nada... Fala, Jorge. Pode falar. Está me ouvindo? Sim, eu estou te ouvindo. Ah, tá. É sobre as salas, desde o primeiro encontro, o que marca no AVA não é a sala que a gente está entrando. E aí sempre a gente tenta entrar pela sala do AVA e, na verdade, é uma segunda sala. É uma outra sala e a gente está sempre passando batido. Nessas aulas de sábado, a professora sempre disponibilizou, é sempre o mesmo link que nós estamos entrando, é esse mesmo link que a gente está entrando. Hoje nós criamos uma outra por conta disso, porque a professora não podia estar presente e, como ela é organizadora, eu não conseguia nem fazer gravação, nada, tá? Mas o que você faz é o seguinte, sempre busque no seu tutor, o tutor, na véspera, um pouco antes da reunião, ele disponibiliza o link, que é mais fácil daí, tá bom? Desculpa o teu transtorno. Tudo bem?
Tudo certo, professora. Eu só queria atuar num ponto, né, sobre essa questão da a palavra vou tropeçar, interdisciplinariedade. Difícil Assim, de falar, né? No sentido prático, né, essa ideia dos alunos lá do IF Farroupilha, né, de fazer a junção. E na escola também, né, na educação formal, que é onde eu atuo, a gente também trabalha bastante essa questão, né, de juntar as disciplinas e criar um projeto, né? E eu estava, enquanto a senhora estava falando, eu estava aqui divagando, pensando, né, como é possível a gente trabalhar essa questão da interdisciplinariedade no curso técnico, né, da inclusão também, né, dos alunos. Então, assim, é só uma fala para acrescentar. E até agora as explicações da senhora são muito melhores do que a nossa leitura. Parece que tira todas as dúvidas. Muito obrigada pela explanação maravilhosa da senhora. Obrigada. Olha, eu vou contar uma experiência para vocês. Essa semana eu estava comentando com o meu diretor de ensino, lá da Pró-Reitoria de Ensino. Eu comecei a dar aula com 14 anos. Eu sou daquela... Eu passei pelas 3 LDBs. E sinal que eu já sou bem, né? Bom, estou com 71 anos, né, gente? E quando eu estava fazendo o normal colegial, nós tínhamos que fazer o estágio, eram 15 dias trabalhando em sala de aula, tudo trabalhando com material concreto, nós tínhamos que construir o nosso material, tudo tinha que ser construído, nada se encontrava pronto, sabe? E o trabalho era voltado para um tema gerador, a partir, vamos supor, de uma história. Então, vamos supor, a história da Cinderela. Então, a partir da... Vamos supor que eu optei, a minha aula vai ser voltada para a partir da história da Cinderela. Então, a interdisciplinaridade, olha só, mas só que eu trabalhava sozinha, né? Não era algo com outras pessoas. Então, a gente tinha que construir todo o nosso planejamento, trabalhar. Por exemplo, eu fiz o estágio numa sala de 3º ano. Então, contando a história, dentro da história, a gente ia inserindo, de acordo com o andar da carruagem da história, você ia inserindo a língua portuguesa, a matemática, a história, a geografia, a ciência, sabe? Então, era algo dessa forma. Quer dizer, de uma forma ou de outra, era uma integração, apenas, apesar de que era uma integração de um professor sozinho, né? Não era com outros. Aqui, a integração, a interdisciplinaridade acontece entre várias disciplinas, entre vários professores, né? Isso é muito bacana. E vocês viram lá a história, que, por exemplo, o curso de padeiro, eu achei esplêndido o trabalho sobre quando vai trabalhar a questão do padeiro, né? Olha as disciplinas que foram envolvidas. Foi a química, foi a física, foi a biologia, a matemática, a história, a geografia. Olha que bacana. Aí depois fala que não tem condições? Tem. É só você observar o que vai ser trabalhado. Quer dizer, basta você olhar nos mínimos, nos pequenos detalhes, você descobre onde acontece essa interdisciplinaridade. É fácil? Não, porque a gente vem aquele modo arcaico lá de gavetinha, né? De trabalhar uma disciplina, fechou aquela, começa a outra, sem ter uma ligação entre uma e a outra, né? Então, seria isso, tá? Mais alguém quer falar alguma coisa? Gente, está claro para vocês que a atividade parcial 1, vocês poderão entregar até o dia 15, e, de acordo com o orientativo, respondendo aquelas 6 perguntas, tá? São 6 questões que tem lá. Vocês vão no PPC observar e responder aquelas questões que lá estão, certo? Tudo bem? Se ninguém quer falar mais nada, vou... Tudo certo. Tudo bem? Hoje é só eu que estou falando, tudo bem. Pois é. Pessoal, vamos falar, pessoal. Vamos aparecer. Vamos ter alguém quer falar dúvida. Alguma coisa, Marcel? Marcel apareceu bem aqui embaixo para mim. Eu acho que é só, professora, por enquanto, né? As dúvidas vão surgir na hora da atividade. Então tá. Então eu vou parar a gravação, tá? E
E aí a gente encerra por hoje. No próximo sábado, em nome do Senhor Jesus, a professora Emileide e eu estaremos aqui. Tá bom? Vai dar tudo certo, sem bruxa no meio. Amém. Essa semana a coisa foi pesada, viu? Gente, tenham um bom final de semana para vocês, bons estudos, tá? Obrigado. Bom fim de semana para a senhora. Obrigada, professora. Boa Melhora tarde para o a seu todos. filho. Obrigada. Deus dê forças e ajude, né? Deus passa na frente e ajude. Amém. Fiquem com Deus. A Vou senhora parar a também. gravação, tá? Ok.